Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Vamos agora para a nossa aulinha de resolução de questões de equação trigonométrica. Teve dificuldade com as questões? Teve dificuldade na aula? Mais uma vez, quero aqui, frisar e ser sincero, que eu acho esse assunto um pouquinho complexo, sim, mas você vai aqui pegar a base conosco, aqui com interação, no passo a passo, nossa metodologia quer te ensinar essa partezinha da matemática. Pois bem, vamos agora então para as questões que aqui eu vou buscar destrinchá-las, ok? Então aqui no nosso quadro está da questão 1 até a questão de número 5, beleza? E aí eu vou fazendo breves comentários com vocês em relação às questões. Então a primeira fala assim, seno ao quadrado de x de um ângulo é igual a 1. Quais são os valores desses ângulos? Então observe o seguinte, aqui, na verdade, você vai jogar raiz quadrada de 1, Então é como se fosse a equaçãozinha do segundo grau, vai ficar seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então o seno de x vai dar 1, ou o seno de x vai dar menos 1, ok? Então nós temos dois valores para isso. Agora nós vamos correr atrás dos ângulos cujo seno vale 1 e que o seno vale menos 1. Nesse caso, pelo círculo trigonométrico da nossa primeira aula, nós temos que o seno de π sobre 2, que é 90, vale 1, e o seno de 3π sobre 2, que é 270, vale menos 1. Logo, essas daqui são as soluções. Muito tranquila essa. A segunda, o cosseno ao quadrado de x é igual a meio. Então, nós vamos ter que o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de meio. Então, nós vamos ter que a raiz quadrada de meio é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E aqui nós temos um positivo e um negativo. E aqui eu quero parar para vir para cá, o círculo trigonométrico. E aí, a importância e também o que rola dificuldade na parte de trigonometria, que é justamente essa parte onde você não precisa ficar decorando, você tem que raciocinar e pensar. Então aqui eu tenho um círculo trigonométrico, só uma revisãozinha do nosso primeiro encontro. Eu tenho aqui em relação ao cosseno. O primeiro e o quarto quadrante é positivo e o segundo e o terceiro é o quê? Negativo. Então positivo, positivo, negativo, negativo. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho o cosseno de quanto que é a raiz quadrada de 2 sobre 2? O cosseno de 45, que é π sobre 4, beleza? Só que observe o seguinte, vamos achar os valores positivos primeiro. Eu pego aqui esse π sobre 4 e venho para cá, ok? Que são arcos côngruos, arcos iguais. Então, observe o seguinte, aqui eu tenho 2π. Para eu chegar aqui, eu pego 2π menos esse arco, que é igual a esse, menos π sobre 4, que vai dar 4 vezes 2, 8, 8 menos 1, 7, 7π sobre 4. Então, o cosseno de quanto dá mais raiz quadrada de 2 sobre 2? π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, está aqui, π sobre 4 e 7π sobre 4. Agora, vamos para os valores negativos. Então, agora eu vou pegar aqui, traçar uma paralela, ok? Ao eixo dos cossenos e venho aqui. E aí, o que eu vou ter? Que esse arco é côngruo a esse arco. Então, aqui é π sobre 4, aqui é π sobre 4. Só que aqui eu tenho um π. Então, pego π menos π sobre 4. 4 vezes π, 4π. Menos π, 3π. 3π sobre 4. Então, esse ângulo aqui, o x, é 3π sobre 4. Só que agora eu vou para um outro valor. Então, eu venho para cá, traço côngruo novamente. Aqui agora é π. π mais π sobre 4. 4 vezes π, 4π. Mais 1, 5π. 5π sobre 4. Então, na verdade, nós temos 4 soluções para essa questão. 4. E não agora somente uma ou duas. Então, a importância da nossa primeira aula de círculos trigonométricos que eu falei com vocês. Você tem a dificuldade em progredir nesse assunto, pause esse vídeo neste momento, volte lá no calendário acadêmico no dia da aula de círculos trigonométricos que a gente bateu aqui com vocês, para que a gente possa caminhar. Tá tranquilo, galera?
Então vamos lá. Vamos para a questão de número 3. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 3 meios. Calma aí, pessoal. Lá na primeira aulinha também, não, no segundo vídeo, eu falei para vocês o seguinte, mostrei isso, provei no círculo trigonométrico, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a quanto? É igual a 1. Então, isso tudo é igual a 1. Jamais isso é igual a 3 meios. Logo, nós não temos solução para essa equação. Beleza? Então, uma pegadinha aí, que às vezes o cara ia ficar muito tempo fazendo contas e ia achar que estava errado, mas não tem solução. Agora, vamos para a questão de número 4. 1 menos seno ao quadrado de x mais 1 mais seno ao quadrado de x. Esse 1 corta com esse 1. Eu vou pegar esse menos seno ao quadrado de x, vou passar para cá. Vou passar a ter 2 vezes seno ao quadrado de x, que é igual a 0. Só agora eu tenho um 0 dividido por 2, que vai dar 0. Aí eu tenho seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0. Mas a raiz quadrada de 0 é 0. Então eu tenho que seno de x é igual a quanto? A 0. E aí, quais são os ângulos cujo o seno dele é igual a 0? O próprio 0, né? E o π, que é o 180. Beleza? Que esse 0 também podemos ser chamado de 2π, que é a volta completa lá do 360. Tranquilo, galera? Agora a questão de número 5. Eu tenho 1 mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 mais seno ao quadrado de x. Eu corto esse 1 com esse 1. Cortei o 1. Agora eu tenho cosseno ao quadrado de x, que é igual a seno ao quadrado de x. Preste bem atenção. Aqui, ó, eu tenho seno ao quadrado de um ângulo, eu posso falar que é igual a 1, esse cosseno ao quadrado do ângulo vai para o outro lado, vai ficar negativo, ok? Relações, né, que nós vimos na segunda aula. Então eu substituí seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tenho isso daqui. Pega esse menos cosseno ao quadrado de x e passo para o outro lado. 2 cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. Logo, cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de meio, que vai dar mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E aí é o mesmo caso da número 2, idêntico, ok? Então, observe agora que a gente vai chegar nesse conjunto de solução que é idêntico ao número 2. E aí todas as discussões se fazem necessárias novamente. Beleza, galera? Então, resolva aqui já 5 questões do nosso material de apoio sobre equação trigonométrica, né? Não entendeu? Pause o vídeo, volte, use e abuse desse recurso que a educação à distância te proporciona e do que uma interação te proporciona com o calendário acadêmico. Volte lá na aula que você tem dúvida. Beleza, galera? Então, vamos aqui agora dar prosseguimento à nossa resolução dos exercícios. Venha comigo, então. Vamos lá, galera. Então, aqui agora, vamos resolver a questão de número 6. 2 vezes o seno ao quadrado de um ângulo menos 3 vezes o seno desse ângulo mais 1 é igual a 0. E aí, como que a gente vai proceder na resolução dessa questão? Observe que essa questão não lembra uma equaçãozinha do segundo grau? Alguma coisa ao quadrado tem ela sozinha? É verdade. Então não tem como a gente trabalhar na matemática com os assuntos separados, eles são intercalados. Por isso que a gente vai caminhando aqui gradativamente no nosso curso. Observe então, eu vou chamar o seno de x de a. Então vai ficar 2 vezes a ao quadrado menos 3a mais 1, que é igual a 0. Porque onde tem um seno de x, eu substituí por a. Agora, o que eu vou fazer aqui? Observe que vocês tiveram aula de equação do segundo grau com o Gilmar, o Eduardo bateu a função quadrática com vocês, e todas as vezes que eu tive a oportunidade de resolver uma equação do segundo grau, eu a resolvi pelo produto de Steven. E aqui não vai ser diferente, só que eu vou usar um artimanho um pouquinho mais sutil. Esse 2 que está aqui, eu vou multiplicar pelo c. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Então vou ter a ao quadrado menos 3a mais 2, que é igual a 0. Aí agora vamos pensar no produto de Steven. Vamos abrir os dois parênteses, igualar a 0 e fazer os estudos dos sinais. Aqui o produto é positivo. Se o produto é positivo é porque os sinais são iguais. Ou é menos e menos ou mais e mais. O que vai determinar se é positivo ou negativo é esse sinal aqui. Logo, como aquele sinal é negativo, nós trabalharemos com os valores negativos. Menos e menos. Vamos pensar em dois números cujo produto D2 é a soma D3.
eu tenho 2 e tenho 1. 2 e 1. Trocando um sinal, eu vou passar a ter que A igual a 1 e A igual a 2. Só que agora, como eu multipliquei por 2, eu vou dividir por quanto? Por 2. Logo, eu tenho que A igual a meio ou A igual a 1. Vamos pensar em quais são os ângulos, o seno dos ângulos, que vale meio e vale 1. Cuidado, meio e 1 não são as soluções. Então, qual é o seno do ângulo que vale 1? O seno de π sobre 2, que é 90, que vale 1. E o seno de quanto é meio? O seno de π sobre 6, porque π sobre 6 é 30, né? E aí vamos trabalhar num círculo trigonométrico e vamos ter 5π sobre 6. Beleza? Agora, vamos para a questão de número 7. Uma questão também que ela vai trabalhar parecida com a questão que nós resolvemos anteriormente, com relação à análise do círculo trigonométrico. Então, nós temos 1 menos o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 25 centésimos. Eu vou ter cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual a 3 quartos. Por que 3 quartos? Quando eu pegar 1 menos 25 centésimos, eu vou ter 75 centésimos, que é igual a 75 sobre 100. Simplificando por 25, 75 por 25 vai dar 3. 100 por 25 vai dar 4. Beleza? Agora eu vou ter que o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 quartos. A raiz quadrada de 3, vamos deixar lá a raiz quadrada de 3, vamos manter. Agora a raiz quadrada de 4 é 2. Logo eu tenho o cosseno de x igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E aqui também temos o cosseno de x igual a menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Por que eu disse que é de forma semelhante ao exercício feito anteriormente? Porque eu vou fazer o círculo trigonométrico. Lembra que eu resolvi aqui, coloquei 2 círculos trigonométricos nessa região aqui do quadro. Um círculo trigonométrico, perdão pessoal, um círculo trigonométrico eu fiz o estudo dos sinais e o outro círculo trigonométrico eu fiz a relação dos ângulos. E aqui não é diferente. Qual é o primeiro ângulo cujo cosseno vale raiz quadrada de 3 sobre 2, que a gente trabalha ali, já sabe até muitas vezes de cabeça. É o 30, que é o π sobre 6, né, que vai dar 30. 180 dividido por 6 dá 30. Logo, vamos trabalhar no círculo trigonométrico. Fazendo as relações no círculo trigonométrico, e lembrando que o cosseno é positivo no primeiro e no terceiro quadrante, o outro ângulo é 11π sobre 6. E lembrando que no cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, eu tenho 5π sobre 6 e 7π sobre 6, de forma análoga à questão que nós fizemos anteriormente. Beleza, galera? Questão de número 8, uma questão muito interessante. Por quê? Nós temos condições de existências, né, numa função trigonométrica que isso se expande para uma equação trigonométrica e para uma inequação trigonométrica. Uma delas é o seguinte: o seno de um ângulo ele tem que estar compreendido entre menos 1 e 1, e o cosseno também. Devido ao círculo trigonométrico, o seu raio valer 1. Isso eu demonstrei na aula. Então, eu tenho o cosseno ao quadrado de x menos o cosseno de x é igual a 6. Vou chamar de A o cosseno de x. Então, eu vou ter A ao quadrado menos A, que é igual a 6. O 6 passa para cá, menos 6. A ao quadrado menos A menos 6, que é igual a 0. O produto é negativo. Se é negativo, os sinais são diferentes. Então, tem um menos e tem um mais. E a soma é negativa. Então, o número de maior valor absoluto é negativo. Vou pensar em dois números cujo produto dê 6. E a soma dê 1. 3 e 2. Então, aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar mais 2. Trocando o sinal, A igual a 3, A igual a menos 2. Só que observe o seguinte, 3 e menos 2 não são as soluções. Na verdade, o cosseno de um ângulo vale 3 e o cosseno do outro ângulo vale menos 2. Mas calma aí, cosseno de um ângulo vale 3? Cosseno de um ângulo vale menos 2? Mas o cosseno de qualquer ângulo ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1, devido à relação de existência no círculo trigonométrico. Logo, isso aqui não existe, ou seja, não tem solução, a solução é vazia. Beleza, galera? Deu para entender? Não entendeu? Pause, volte, observe. E aqui a gente está dando o bisuzinho para que vocês possam aí alçar voos nos estudos de vocês com relação à trigonometria, função, equação e posteriormente em equação trigonométrica. Beleza? Então, vamos agora para mais exercícios para fechar essa nossa aulinha de resolução. Então, venha comigo. Vamos lá, galera. Para a gente fechar aqui a nossa aulinha de resolução de equação trigonométrica, eu tenho o seguinte, ó. Questão de número 9.
x ao quadrado menos o cosseno do ângulo vezes 2x mais o seno ao quadrado de um determinado ângulo é igual a zero. Ele quer saber qual é a condição, né, desse ângulo para que os valores sejam iguais. Então, observe o seguinte, para que os valores sejam iguais, se a gente observar aqui, nós temos mais uma vez uma formação algébrica igual a uma equação do segundo grau. Então, aqui nós vamos jogar numa equação do segundo grau, e para que as raízes sejam iguais na equação do segundo grau, o determinante tem que ser igual ao quê? Igual a zero. Vocês viram isso na aula de equação do segundo grau, como eu falei anteriormente aqui, como o Gilmar, que ele está aqui no estúdio e está fugindo para gravar essa questão aqui, galera. E vocês viram isso aí também em função quadrática com o Eduardo, correto? Então vamos lá. Eu só ajeitei aqui para que você não se perca. 2x é 2 vezes x. Só que eu peguei esse 2, eu posso colocar aqui na frente do cosseno do ângulo, ok? E aqui eu tenho x. Aí, quem é o meu A? É 1. Quem é o B? Menos 2, o cosseno do ângulo que eu estou procurando. Quem é o meu C? Seno ao quadrado desse ângulo que eu estou procurando. Então, vamos aplicar isso daqui. Menos 2, o cosseno do ângulo elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o seno ao quadrado desse ângulo. E aqui vamos elevar ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4. Cosseno do ângulo elevado ao quadrado dá o cosseno ao quadrado desse ângulo. Menos 4 seno ao quadrado desse mesmo ângulo, que é igual a zero. Aqui eu dividi tudo por 4. Então ficou cosseno ao quadrado do ângulo menos seno ao quadrado do ângulo, que é igual a zero. Só que na questão anterior, na verdade nas questões anteriores, eu relembrei com vocês aquilo que eu falei no primeiro vídeo, da relação do círculo trigonométrico, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. E como desdobramento, a gente pode colocar que o seno ao quadrado do ângulo é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo. Coloquei aqui uma manipulação algébrica, esse menos vai trocar os sinais que estão aqui, o que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Então teremos o cosseno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, 2 vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo. Esse menos 1 vai passar para o outro lado, vai ficar 1. Cosseno ao quadrado do ângulo é igual a quanto? Igual a meio. Então, cosseno ao quadrado desse ângulo é mais ou menos a raiz quadrada de meio, que vai dar mais ou menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, que nós já vimos questões hoje, né, nessa aula, nesse mesmo caso. E aí você vai olhar, se você não lembra, da solução que eu fiz alguns minutos atrás, nós vamos achar essas respostas aqui. Lembrando, olhando o círculo trigonométrico, olhando cada caso e tudo mais. Beleza, galera? E por fim, para fechar nossa aula, nós temos aqui, ó, seno ao quadrado do ângulo mais 2 vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 2. Vamos fazer de novo essa substituição. Vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado do ângulo mais 2 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, que é igual a 2. Então aqui eu tenho cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 2 menos 1, vai dar 1. Então o cosseno de x é igual a 1, ou o cosseno de x é igual a quanto? Menos 1. Quais são os ângulos cujo seu cosseno vale 1? Né? Então é 2π, o zero e o π lá daquela relaçãozinha do círculo trigonométrico. Beleza, galera? Então aqui a gente encerra essa aula aqui de resolução de equação trigonométrica. Então nós vimos equação trigonométrica, função já, e vamos partir para a próxima aula e última, nesse caso, falando das inequações trigonométricas. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula e lembre-se, nunca foi tão fácil estudar.